dia. A gente vai continuar a leitura aqui de Romanos 7, melhor, continuar a leitura de Romanos e vamos entrar no capítulo 7. E como a gente falou, o capítulo 6 e o capítulo 7, eles são usados para muita distorção. Nós já tratamos bem detalhadamente do capítulo 6, quando ele diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Depois ele diz: haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da graça e não da lei. Quando você entrega a sua vida ao senhorio de Cristo, você sai debaixo da lei e passa por uma nova lei, um novo regime espiritual, a graça. E é o que Paulo vai explicar. Só que Paulo, quando fala, ele usa muito eu, como se ele estivesse falando dele. Ele não está falando dele, Paulo. Ele está falando também dele, Paulo. Porque ele está falando do que acontece conosco, o ser humano, quando estamos debaixo da lei e não debaixo da graça. Desculpa. Ele vai falar claramente sobre isso. Mas aí as pessoas aproveitam e dizem assim: não, ele estava falando dele, que ele era assim, que ele era um cara mau, que ele não conseguia fazer a coisa certa. Todos somos assim, até nos rendermos ao senhorio de Cristo. Mas vamos à leitura. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Desde o início da carta de Romanos, eu tenho dito isso. Quem quer seguir a lei, quem quer viver pela lei, quem não quer o senhorio de Cristo, tem que seguir a lei toda. Não pode ficar de fora nada. Um exemplo para mim clássico é o jovem rico. Ele comprou isso, comprou aquilo outro, papapá. Aí Jesus fala para ele: só te faltou uma coisa. Ele diz: não, essa coisa eu não quero fazer. E vai embora. Tem que cumprir toda. Mas o mais legal dessa passagem, e eu gosto de enfatizar isso, é que Jesus continuou olhando para ele enquanto ele foi, continuou olhando para ele com amor. Com amor. Sabe o que significa isso? Tem sempre uma porta aberta, tem sempre uma chance para você voltar. Aí ele vai usar um exemplo. Esse exemplo é o exemplo e ao mesmo tempo é na mão de uma pessoa indouta, sem conhecimento, ou de uma pessoa maliciosa. É um prato cheio para falar bobagem. Paulo, citando a lei, ele diz: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. O que ele está falando? Qual é o contexto disso? O contexto disso foi o que a gente leu acima. Aquele que vive pela lei tem que vivê-la toda. E a lei diz que
A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Nós estamos ligados à lei enquanto vivermos para ela. E só quem pode romper isso e nos dar uma nova vida, quem nos faz morrer, quem nos faz ressuscitar numa nova vida, é Cristo. E nós já tratamos disso vastamente nos capítulos anteriores. Então, enquanto não houver essa nossa morte, porque se Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele, então, enquanto não houver essa morte, essa rendição a Cristo, a gente está sujeito à lei. E sujeito à lei, a gente está preso, porque a lei prende. Você tem que cumprir ela toda. Só tem uma maneira de se livrar da lei, que é a morte. Aí ela fica livre para contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nós estamos livres da lei quando nos rendemos a Cristo. O que isso significa? Significa que morremos para a lei, morremos para o pecado. Lembra que lá no capítulo 6 diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós? Então nós morremos e renascemos. Nós já tratamos muito disso. A nova vida, o que significa a nova vida em Cristo. Porque quando vivíamos segundo esta carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Ora, nós sabemos que essa carne não se converte. Se nós estamos debaixo da lei, porque com esse óculos aqui eu me perco aqui na visão. A lei põe em realce, a gente viu isso, o pecado que habita nessa carne. Nós tratamos da natureza adâmica. Nós falamos dos outros capítulos, por isso que a gente tem vindo capítulo por capítulo, meditando em oração, colocando capítulo por capítulo, para a gente entender o contexto. Agora fica muito fácil entender o que Paulo está falando. Se nós estamos debaixo da lei, se nós estamos debaixo da lei, o que prevalece é a natureza adâmica. Porque o homem foi incapaz de perceber na lei a sua total dependência de Deus. O homem distorceu a lei. Nós já falamos disso aqui. A lei servia para mostrar o caráter de Deus e para mostrar o nosso caráter. E quando a gente diz que o nosso caráter não tem absolutamente nada a ver com o caráter de Deus, que o nosso caráter está corrompido, e a gente já falou sobre a corrupção da natureza humana, meu caráter está corrompido. Então o que eu tinha que fazer? Me declarar dependente dele. Recorrer a ele para ter capacitação a viver a lei. E não tentar cumprir a lei como um manual. Como se fosse possível. Como se fosse possível alguém com esta natureza cumprir os rigores da lei. Porque o rigor da lei é o amor. E essa carne aqui, ela não tende para o amor. Ela tende a pagar o mal com o mal. Ela tende a pagar até o bem com o mal. Ela tende à corrupção. Ela tende à distorção. Ela tende a escolher os seus caminhos. Eu sei. Ela se arroga alguma coisa. Eu sei, eu faço, eu sei, eu penso, eu decido. Então antes ele diz, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou entre os mortos,
a fim de que frutifiquemos para Deus. E aí qual é o fruto que vai dar? Agora, muita gente se converteu por um intermédio. Nada. Quem converte? O intermédio é sempre dele. A intermediação é sempre dele. Ele é o único mediador. O fruto, o frutifiquemos para Deus, é frutificar em amor. É frutificar em graça. Em graça. É frutificar em perdão. É frutificar em misericórdia. É frutificar em compaixão. Tenho uma leve desconfiança de que eu estou gripando. Algo me diz que eu estou resfriando. Agora, porém, libertados da lei, mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a rendição ao seu senhorio, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. A que estávamos sujeitos? À morte, aos desejos dessa carne, aos desejos, às concupiscências da carne. A gente não tinha domínio. Quando ele diz lá no capítulo 6, o pecado não terá domínio sobre vós, porque antes tinha. Eu não tinha como resistir. Ah, mas eu nunca matei ninguém, você vai dizer, né? Então eu cumpri a lei, o mandamento que diz não matarás. Mas Jesus disse, só a tua língua já é o suficiente para matar alguém. Não, mas eu nunca adulterei. Eu segui o mandamento do não adulterarás. Aí Jesus vem e diz, olha, só ter pensado já foi. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Estamos mortos para o pecado. De modo que servimos em novidade de espírito e não mais na caducidade da lei. A gente vive a nova vida em novidade de espírito. É novo. Agora a minha natureza é nova. Agora o meu espírito é vivificado pela palavra de Deus. Agora Jesus vem habitar em mim. Agora é tudo novo. Eu não estou mais presa à caducidade da lei. Eu não estou mais presa àquele rigor da lei, àquela distorção que os homens fizeram da lei. De que fizeram como se fosse um manual, né? Assim, faça isso, faça aquilo. Aí ele continua, o que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Lembra que eu falei que quando os mandamentos foram postos, ele refletia o caráter de Deus e refletia a minha natureza. A natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Então ele diz, deixa eu voltar aqui. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o pecado se aproveitou do mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Por isso que diz assim, tudo que é proibido é mais gostoso. Essa é a natureza adâmica. Essa é a natureza dessa carne aqui. Ao invés de ver o caráter de Deus na lei, ao invés de ver o meu caráter e recorrer a ele para ter um novo caráter, eu digo que é mais gostoso transgredir a lei. Essa é a natureza da carne. Essa é a natureza adâmica. Por isso a gente precisa da nova vida. Por isso a gente precisa de Jesus. Não para cumprir a lei como manual, mas para que ela se torne viva em nós. Porque a lei se resume no amor. Toda a lei, se você ler os mandamentos,
é amor. Quem ama, cumpre os mandamentos. E não precisa que alguém diga, não faça, não faça, não faça. A lei é o amor. Mas essa carninha aqui, ela não tem esse desejo, ela não tem esse prazer. Então, ao invés de ver o caráter de Deus e a necessidade da minha dependência dele, eu digo, não, o que é proibido é mais gostoso. Outrora, sem a lei eu vivia. Aí como Paulo coloca nesses termos, falando eu, as pessoas estão pensando que ele está confessando que ele vive em pecado. Para pensar isso, tem que ser novinho na fé, não conhece ainda a palavra, não tem entendimento, ou tem que se aproveitar disso para justificar o seu próprio pecado. Paulo, quando diz eu, ele está dizendo nós, está dizendo eu, ser humano, todos nós, outrora, sem a lei, vivíamos. Mas sobrevindo o preceito, sobrevindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. Porque sem lei eu não sabia o que era pecado, mas quando a lei vem e me diz que cobiça, o que é a cobiça, o que é o adultério, aí o que passa a prevalecer? A morte. Porque se eu não cumpro a lei, eu estou morto. O salário do pecado é a morte. E o mandamento que me fora para a vida, que o mandamento era para a vida, o mandamento era para eu recorrer a Deus, para que o caráter dele se imprimisse em mim, fosse impresso em mim, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte, porque eu tomei a decisão, ou nós, ou os homens, tomamos a decisão de segui-lo como manual e de ter o prazer em transgredi-lo. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Por quê? Porque é o caráter de Deus, porque é amor. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Por causa da decisão que a gente tomou. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, não sou capaz de cumprir a lei, que é boa, que é perfeita, que é, como é que ele diz? Que é boa, santa, justa e perfeita. A natureza adâmica, o pecado que habita em mim, que habita no homem, perverteu a lei e transformou ela em algo que, ao invés de me trazer vida, me trouxe morte. Porque se eu dependesse de Deus para cumpri-la, eu teria vida. E foi para isso que ela foi enviada. Mas quando eu a perverti, quando eu passei a vê-la de outra maneira, ela se tornou em morte. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir. Não é assim que acontece conosco? Quando a gente não se rendeu a Cristo? E eu não estou falando de frequentar ou não frequentar a igreja, porque você pode frequentar a igreja há milênios, mas não se render a Cristo. Ou você que nunca
nem ouviu falar de Cristo, ou você que nunca teve um encontro com o Senhor. Ele está dizendo que a nossa natureza original, adâmica, quer dizer, que não é o original, mas a nossa natureza adâmica, fruto do pecado, que nós já tratamos lá atrás, como isso entrou, como isso aconteceu, eu não compreendo o meu modo de agir, pois o que não faço o que prefiro e sim o que detesto. Se não faço o que quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ora, há uma luta entre os desejos da minha carne e a minha mente. Por quê? Porque Deus disse que ia chegar o tempo, e já chegou, e que Ele ia inscrever no nosso coração a lei. Por isso que a gente sabe que está errado, aquilo incomoda, ainda que a gente não sabe explicar, ainda que a gente não saiba definir, você olha assim, eu sei que eu não devia estar fazendo isso, mas eu vou fazer. Então há uma luta, porque a lei está escrita no teu coração. Por isso a gente leu lá em Romanos 4 que muita gente que não conheceu a lei, quando for julgada, vai ser julgada conforme a lei que estava gravada no seu coração. Que o tempo todo as condenava, as orientava. A gente sabe. Já falei, basta ver um bebê novinho, bebezinho pequeno. Quando ele vai fazer alguma coisa errada, ele dá uma olhadinha assim pro lado, ver se a mãe está perto, se o pai está perto. Se tiver, ele dá uma disfarçada. Porque está escrito. Não é porque a gente é conhecedor do bem e do mal, não. É porque Deus escreveu no nosso coração, pela sua infinita misericórdia, ainda que nós não merecêssemos, ainda que nós não mereçamos, Ele escreveu para nos dar um norte, para nos dar uma bússola. Que ainda que a gente esteja perdido nesse mundo, aí tem até aquela hora que você fala assim, puxa, eu já fiz muita besteira, mas daqui eu não passo. Se apresenta uma situação, você olha e fala assim, eu já fiz muita besteira, mas isso aí já é demais para mim, né? Tô fora. Você acatou o que está escrito no teu coração, o limite. Antes você foi transgredindo, antes você foi fazendo. Você, eu, Paulo, todo mundo. Mas chega uma hora que você diz, não, peraí, até pra mim isso aqui é demais. E dá uma freada. Ele diz, sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal. Se sou carnal, sou vendido à escravidão do pecado, porque essa foi a natureza que eu herdei de Adão. Porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir. Enquanto eu não tenho um encontro com Cristo, enquanto você não tem um encontro com Cristo, a gente não entende bem o modo de agir. Porque a gente quer fazer uma coisa, a gente pensa, eu vou agir assim, 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 mas na hora, a gente faz outra, contrária, que não era o que a gente queria. Em qualquer área, em qualquer exemplo. Ora, se você, se o homem, o ser humano, faz o que não quer, ele consente com a lei, mostrando que ela é boa. Por quê? Porque ela está gravada no nosso coração. E se eu faço aquilo que eu não quero, então porque aquilo que eu queria, aquilo que está gravado no meu coração é bom. Que é a lei. E o Senhor disse, eu vou escrever no coração de vocês. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu tenho aquela lei e tenho o pecado, tenho a natureza adâmica que me força a fazer o contrário, agir contrariamente àquilo. Nesse momento,
já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E aí é aquilo que a gente vem falando aqui desde o comecinho. Todo tempo a gente tem opção. Todo tempo a gente tem livre-arbítrio. Todo tempo a gente tem escolha. Todo tempo. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, ser humano, não habita bem nenhum. Aqui, bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Aqui, está no meu coração. Porém, não efetuá-lo. Eu não consigo. Porque, como a gente leu lá no capítulo 6, o pecado tem domínio. Aquele que não conhece a Cristo, aquele que não se rendeu de fato a Cristo, o pecado continua tendo domínio. Então, eu sei que é certo, porque está no meu coração, mas eu não consigo fazer. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. As pessoas usam essa passagemzinha aqui para dizer que Paulo estava confessando que ele era um pecador quanto mais, deliberado, perto mesmo. Não, Paulo está falando da situação de todo ser humano antes de ter um encontro com Cristo, antes de ter essa rendição a Cristo. Há uma luta entre o que está no meu coração e o que a minha carne deseja. E se eu não tomo uma posição, a carne prevalece. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. O pecado que domina em mim. O pecado que vem da natureza adâmica. O pecado com o qual todos nós nascemos. Por isso, a necessidade do novo nascimento. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Claro, eu olho para a lei, que está aqui, não preciso nem ler os 10 mandamentos, e sei que o mal habita em mim, porque eu não consigo cumprir a lei. Aquilo que arde na minha consciência, que eu o tempo todo transgrido, mostra que o mal reside em mim. Daí eu ter plena consciência de que eu preciso de Cristo, preciso de uma nova vida. E por isso Cristo falou para Nicodemos, importa você nascer de novo, meu filho. Mas como? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Então, Nicodemos, você é doutor na lei, você é estudado, todo entendido, e não está entendendo o que eu estou falando? O novo nascimento, ele fala, você tem que comer, tem que beber, tem que ter comunhão com o Senhor, comer, beber da carne de Jesus. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, que ela está gravada no meu coração. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Acho que isso já está bem claro. Paulo não está falando dele, Paulo naquele momento. Paulo está falando dele, Paulo, e de todos nós, quando afastados de Cristo, quando longe de Cristo, quando fora do senhorio de Cristo. E aí ele diz, qual é a condição desse homem nessa situação? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque isso, o salário do pecado é a morte. Quem vai me livrar disso? Quem vai me livrar disso? Eu sou incapaz. Porque a minha carne milita o tempo todo. O tempo todo que a gente vem falando aqui, o que é uma luta entre a minha consciência, entre o que está gravado no meu coração e o que a minha carne deseja. E a carne sempre prevalece. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a lei, segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, que ela tem impressa no meu coração. Mas segundo essa carnezinha aqui, eu sou escravo da lei do pecado.
Mas ele começa, mas graças a Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem me livra do corpo da morte. Ele que me livra. Ele consumou tudo. O sacrifício, a gente já tratou do sacrifício aqui vastamente. Ele consumou tudo. Ele quebrou esse império do pecado sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida de quem quiser. A salvação é para todos. O sacrifício é para todos. E você que quer ter algum mérito, se é que você pode chamar de mérito, tem que crer. E isso nem é mérito seu, porque a fé é dom de Deus. Então você se rende, você se entrega ao senhorio de Cristo, se despojando daquilo que tinha valor, daquilo que era legal. É legal, né? O proibido é legal. Não é legal não, é ilegal mesmo. Você está quebrando a lei. É cadeia. Né? Você fazer o proibido é cadeia, é multa. Jogar papel no chão, casca de banana no chão, é multa. Ultrapassar o trânsito, o sinal de trânsito, alta velocidade, é multa, quando não é morte. E no caso aqui, quando a gente está falando de coisas espirituais, a transgressão é morte. O salário do pecado é morte. E quem nos livra disso é Jesus Cristo, pelo sacrifício mais do que suficiente. Ele disse, está tudo consumado, tudo feito, não precisa você fazer mais nada. Agora é se render ao senhorio de Cristo. Aquela fé que a gente já abordou aqui várias vezes, a fé que ouve, e você hoje está ouvindo, que reconhece que é Deus falando, que se rende a Ele, que se despoja, ou pelo menos se dispõe assim, olha, eu quero me livrar desse peso, eu quero me livrar disso que está aqui ainda, limpa meu coração para mim. E obedece, e fica firme, e persevera. Essa é a fé que salva. Já falei aqui várias vezes, não é fé cega, é fé consciente. Tem que estar muito consciente, muito lúcido para tomar essa decisão de fé. Mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vem a salvação, a libertação, quebra esse grilhão. Esse grilhão é quebrado, o grilhão do pecado, e somos livres. Aí é como aquela imagem que Paulo começou lá no começo falando. Agora morreu, a lei não tem mais pecado sobre você. Você pode contrair novas núpcias. O pessoal usa aquele pedacinho ali para falar que não pode casar. É engraçado que aceitam até que o homem case de novo, a mulher não. Que ali fala a mulher. As pessoas distorcem, né? Não está falando a mulher, está falando da condição do ser humano em relação à lei. E se você morreu em Cristo, a lei não tem mais domínio sobre vós. Né? Fala lá no capítulo 6, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Pois agora que você morreu, se rendeu ao senhorio de Cristo, você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Graça que não te justifica, que não te alivia para pecar. A graça não é uma graça barata, essa graça que agora você pode fazer o que você quiser, agora vive do jeito que você quiser. Não. Agora é uma vida de compromisso, é uma vida de alegria, uma vida de gratidão, é uma vida de você se sente inteiro. Não tem mais aquela questão, aquela dúvida, né? Aquela luta.
quero fazer o bem, mas o bem que eu quero eu não faço, porque a minha carne quer outra coisa, quer aquela angústia. Não, agora você está inteiro. Você está alegre, você está inteiro. Você tem paz com Deus, você tem paz em você tem paz com os homens, porque você está inteiro. Isso te torna um super-homem? Você ainda é capaz de errar? É. Você pode até voltar para a lama. O teu livre-arbítrio não continua valendo. Por isso a gente diz, todas as oportunidades, tudo que acontece, são oportunidades que você tem de confirmar com seus pensamentos, com as suas atitudes, com os seus sentimentos, a decisão que você tomou um dia de rendição. Confirma as suas atitudes, os seus pensamentos, o que você fala, confirma a sua decisão de rendição ou não. Mas ainda tem jeito. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele nos livra. Se você voltou para a lama, se você ainda não saiu, vem. Se você já saiu e voltou, foi lá fora ver como é que é, não, deixa dar um pulinho ali fora, aí bota a culpa no pastor, bota a culpa na igreja, bota a culpa no irmãozinho, na irmãzinha, na fulaninha, na fulaninha. A decisão é sua. Quem vai prestar conta pelos seus atos é você. Então, se você foi lá fora, dar uma volta, chafurdar na lama de novo, volta correndo, enquanto é tempo. Porque graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que consumou tudo na cruz, por amor. Tudo é o amor. A lei é o amor, que prevalece é o amor, é a graça. Pensa nisso. E a gente vai pegar o capítulo 8, que é maravilhoso. Começa dizendo assim, agora, só vou ler o iniciozinho, porque, embora seja o início do 8, é o fim do 7. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se até então havia essa luta toda, essa confusão toda, se a lei me condenava, agora eu estou livre. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele me livrou do corpo da morte. Pensa nisso com carinho. Lê os evangelhos, lê, ora, medita, que o Senhor vai esclarecer. E ora por nós também aqui da Pitada de Sal, para que Deus nos dê entendimento e sabedoria para compartilhar com você aquilo que Ele nos dá. Porque aquilo que Ele dá, eu posso não ter sabedoria para estar passando para você. Eu recebi. Então pede a Deus para que eles além de falar conosco, nos dê sabedoria para compartilhar com você. Porque a gente está aqui só para isso, para compartilhar o pão. Um pouquinho de pão. Aquele pouquinho de pão que a gente comeu hoje de manhã, a gente quer compartilhar com você. Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima. A paz.